TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, não. Não é sério. E aí, professora, qual é da aula de hoje? Hoje vamos falar sobre reprodutibilidade técnica. Que troço é esse aí? É uma teoria de Walter Benjamin. Entendi. Na verdade, professora, não sei o que é isso não. Sabe sim, aliás todos sabem, mas não associam o nome à teoria. Ah, é? Então desenrola esse bagulho aí pra nós. Vamos começar falando sobre o pai dessa teoria. Walter Benjamin nasceu em 1892, em Berlim, na Alemanha. Ele era amigo do Adorno, que falamos nas aulas passadas, se lembra? Ah, firmeza. Eles eram da escola de Frankfurt e defendiam teorias diferentes. Ele se suicidou em 1940, fugindo da perseguição da Gestapo. Gestapo? Que bagulho é esse aí? Gestapo, para simplificar, é como se fosse uma tropa de elite nazista. Firmeza, já entendi. E a teoria? A reprodutibilidade técnica é, na verdade, a entrada do processo industrial na produção artística, como o gramofone... Para aí. Gramo o quê? Gramofone. É como se fosse o avô da picape, aquela que vocês usam para fazer como é mesmo, não? Um break, professora. Isso, agora você entendeu? Sim, entendi. Continuando, o gramofone, o cinema, a fotografia trazem à tona uma série de novas questões acerca da obra de arte. Primeiramente, é preciso pensar se um filme ou uma fotografia podem ser consideradas obras de arte, já que a máquina interfere diretamente na expressão do artista. Além disso, diferentemente de outras produções artísticas, essas obras podem ser produzidas absolutamente a qualquer momento. Um quadro está em um determinado museu, favorecido por uma iluminação, bem como uma ópera acontece em um certo teatro em uma noite previamente escolhida. Um filme, porém, pode ser exibido várias vezes em diferentes locais e em momentos diversos. A preocupação de Benjamin é, na verdade, com o aqui e agora, que conserva a unidade de obra de arte, ou o que ele chama de aura. Sei. A aura é aquela lei que libertou nossos irmãos da escravidão. Não. O que estamos falando é sobre a arte aurática, não sobre a lei áurea. Ah, tá. E que parada é essa? A arte aurática é uma contemplação com o aqui e agora. A história de uma obra de arte, por exemplo, é algo único, que não pode ser reproduzido. Você conhece o quadro da Mona Lisa? Manjo, professora. Benjamin diz que a Mona Lisa, quando é vista de verdade em um museu, não é só um quadro, é a história daquele quadro, é a história daquela época, é todo o tempo que passou. Então, ela é aquela produção que foi feita em 1500, é a história do Renascimento, ela também é um monumento histórico de como o mundo mudou até aquele momento. Então, quando olhamos para ela, percebemos que ela é um quadro por causa da sua história. Maluco? Tô gostando disso aí. Fala mais aí, professora. Mas não é como vemos os quadros hoje em dia, no geral. Naquela época, a arte tinha um poder divino. As pessoas contemplavam aquela obra. Era uma espécie de devoção. Era místico. Professora, mas hoje não é assim. Realmente não é assim. Pois produtibilidade, a arte passa a não ter mais esse estado de devoção. Como o próprio nome diz, tudo pode ser reproduzido. Por exemplo, o chifrinho que você faz na figura do quadro do grito, aquilo o torna a relação com o quadro mais humana. Passamos a ter uma liberdade e a proximidade com a arte. Outro exemplo são os shows em que você frequenta. A partir do momento que você tem a liberdade de tirar fotos, filmar, deixa de ser arte, porque não é mais único. Você pode compartilhar aquela foto, o filme com outras pessoas, diferente de quando assistimos a um show inédito, sem fotos ou filmes, é único, só você vai assistir naquele momento. Então nós acabou com a arte. Não. Walter diz que isso pode ser algo positivo. É a forma da arte se expandir e chegar a todos os públicos. Outro exemplo são as músicas, filmes, eles não são nem cópias e nem original. Não existe mais autenticidade. Caracas, bem maneiro esse barato aí, ó. Não sabia disso não. A ideologia
não é considerada arte para Benjamin. A arte é política, é crítica, por exemplo. A pessoa pode assistir a um filme que a faz pensar, formar opinião. Já a ideologia é mercadoria. A indústria cultural é entretenimento, o que não faz a pessoa questionar. Tem um filme, professora, chamado O Que é Isso, Companheiro? Esse filme mostra a realidade do país no período da ditadura militar. Esse filme mostra bem como os militares comandavam tudo naquela época. O filme é muito louco, questiona bem essa questão da realidade entre o Estado, o social e o eu individual. Muito louco. Isso causa uma disputa de poder entre a arte e a mercadoria, entre a ideologia capitalista e uma contra-ideologia. Manjei, professor, é tipo o rap dos Racionais, que tem um som politizado, com atitude, utilizando a indústria da música para conscientizar os irmãos e toda a opressão do Estado com as periferias, provocando em quem curte uma crítica pessoal em relação à sua vida e ao Estado. Isso mesmo, fico feliz que você tenha entendido a matéria da nossa aula de hoje. Beleza então, a gente se tromba por aí na próxima aula.